Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom nós estudarmos a palavra de Deus no nosso pequeno grupo. Hoje nós vamos continuar falando a respeito das lutas de todo cristão, das lutas que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Não é? Hoje, na lição 5, para você que tem a revista, a qual nós estudamos, a lição 5, que vai tratar sobre a nossa luta contra a ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que se deixa levar pela ansiedade? A ansiedade toma conta da sua vida, do seu coração, principalmente nesses últimos dias? A ansiedade, nós sabemos, é o mal do século, não é? É o mal que atinge a maioria das pessoas, seja em grande escala, seja de uma forma muito forte ou em menos intensidade, mas todos nós vivemos uma vida de ansiedade nesse tempo, principalmente nesse tempo agora de quarentena, das incertezas da vida. Você é uma pessoa ansiosa? Vamos ver isso meditando na palavra de Deus. O nosso texto dessa noite está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22, tá bom? Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Nós vamos ler o texto e depois vamos orar, tá? Para nós entrarmos diretamente no estudo de hoje à noite. A palavra de Deus nos diz assim nessa noite: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Vamos orar? Senhor, nós glorificamos a Ti nesta noite, Pai. Te agradecemos pelo início da semana, te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento, nos iluminando, para que aprendamos cada vez mais da Sua palavra, para que essa palavra, Deus, forme o nosso caráter, até que nós cheguemos à medida e à estatura de Cristo, Pai, até que nós sejamos totalmente parecidos com o nosso Senhor e Salvador. Abençoa, Deus, nesta noite, cada irmão e irmã, cada pessoa que está vendo esse vídeo, esta aula, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, irmãos, você é ansioso? Ou o quanto você é ansioso? O quanto a ansiedade toma conta da sua vida? O quanto a ansiedade te atrapalha? Não é? Porque a ansiedade em demasia, tudo em demasia, muitas vezes pode atrapalhar a nossa vida, não é? A ansiedade é o mal do século, como eu falei no início, e ela atinge a todo tipo de pessoa, não importa a escolaridade que você tenha, não importa o gênero, não importa se você crê em Deus, se você não crê em Deus, não tem jeito. Todas as pessoas
são atingidas pela ansiedade. O problema não é a ansiedade em si, mas o excesso da ansiedade. Não é? As pessoas hoje em dia andam com os nervos à flor da pele, são como se fosse um vulcão próximos, prestes a entrar em erupção. Não é? É como um barril de pólvora, nada pode acontecer de diferente, aqui as pessoas já entram em colapso. Não é? Tem várias causas para a ansiedade. Primeira, a ameaça. Que tipo de ameaça? Do que nós estamos falando? A ameaça da mudança. Não é? Tem gente que fica ansioso pela ameaça da doença. Nós estamos ansiosos nesses dias por causa da ameaça que existe dessa doença, a qual nós não conhecemos, a qual nós não entendemos, ou apenas vemos pela televisão, ouvimos pela televisão, os casos acontecendo, pessoas lá entubadas com respiradores, mas nós não sabemos como é isso realmente, né? A não sei quem está no meio da saúde, aí na área da saúde, mas nós aqui é uma suspeita, nós estamos em quarentena para que a gente também não fique como as pessoas estão em outras partes do mundo, principalmente na Europa, China, Estados Unidos agora também com um surto muito alto. O que acontece é que nós estamos ansiosos por causa de tudo isso, principalmente pela quarentena também, porque existem muitos profissionais liberais, muitas pessoas com pequenos negócios, pessoas que dependem do movimento econômico da cidade, não é? O movimento das pessoas na rua, comprando, vendendo, fazendo seus negócios, trabalhando, gastando seus salários, para que elas possam também sobreviver. Isso gera ansiedade, com certeza, não é? Mas como é que nós tratamos? Então isso é uma ameaça. Hoje nós vivemos dentro de uma ameaça por causa dessa doença, não é? Até a nossa lição aqui cita que um amigo aqui da pessoa que escreve a lição diz que vivia chorando pelos cantos, e aí quando foi perguntar por que você está chorando, ele foi perguntar porque eu tenho medo de morrer, não é? Quantas e quantas pessoas não são perturbadas hoje, ou não são ansiosas com esse medo de morrer, que também faz parte desse quadro que nós estamos vivendo hoje, não é? Porque nós não sabemos, o que nós vemos é que, infelizmente, muitas e muitas milhares de pessoas têm ido a óbito por causa dessa doença, não é? Segunda coisa que nós vemos que causa a ansiedade no nosso coração, primeiro é a ameaça do diferente, a ameaça da mudança da situação ou da quebra de uma vida constante que nós levamos, não é, dentro de uma rotina. Essa quebra dessa rotina para muitas pessoas é muito complicado, onde elas não suportam a quebra da rotina e ficam ansiosas porque mudou alguma coisa. Outra coisa também é o medo. Tantas pessoas têm medo de tudo. Há pessoas que não saem de casa porque têm medo. Hoje nós não saímos tanto de casa porque nós estamos com medo de uma doença, medo daquilo que nós não conhecemos. Não é? Há pessoas que têm medo de casar, por exemplo, e ficaram solteiras a vida toda. Outros se casam, mas têm medo de divorciar, medo da vida, medo da morte, medo da solidão, medo de estar na multidão, medo do hoje, medo do amanhã, com aquilo que pode acontecer amanhã, medo daquilo que é conhecido, medo daquilo que é desconhecido, não é? A ansiedade pode provocar efeitos na nossa vida que vão gerar, então, problemas terríveis, tanto de forma física como da forma espiritual. Eu e você precisamos entender isso. Precisamos entender que as palavras de Jesus para cada um de nós são vida. E se nós nos guiarmos pela palavra de Cristo e colocarmos isso em prática, nós teremos uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida equilibrada. Não é? Porque essa é a chave para uma vida feliz, é o equilíbrio de todas as coisas. Não é? Então, o que não é a ansiedade? Primeiro ponto aqui da nossa lição de hoje. O que não é a ansiedade? Primeira coisa, a ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo, irmãos. Jesus nos ensina a orar, né? Na oração do Pai Nosso, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é?
O mundo hoje está adotando um conceito que é muito reducionista, trazendo o homem como se fosse animal, né? Parece que o bem-estar físico é o único objetivo de vida, não é? Nós temos necessidades físicas que devem ser supridas, mas como eu falei, todo excesso, não é, traz um certo problema. Se você come demais, você vai ficar obeso, vai ter problemas de diabetes, pode ter problema de pressão alta, vai ficar mais suscetível às doenças, como é o caso agora. Toda pessoa obesa como eu, que tem já diabetes, pressão alta, o que acontece? Nós entramos dentro de um grupo chamado grupo de risco, não é? Então, mas a ansiedade não é não se preocupar, mas é a preocupação em excesso, como por exemplo o excesso de preocupação com o corpo que existe hoje, não é? Sobre a questão de você ter uma excelente forma física. É óbvio que isso é bom, mas algumas pessoas deixam de ser doentes de uma certa forma e acabam ficando doentes de outra forma, porque se não podem ir à academia, se não podem fazer exercícios, ou só pensam nisso, não é? Então as coisas estão erradas. Então é uma ansiedade gerada, mas não é desprezar as necessidades do corpo, como comer, beber, não é? As necessidades que nós temos da nossa vida cotidiana. É preciso sim tomar cuidado, mas não deixar que isso vire como se dizia no meu tempo de juventude, né? Como se dizia, não deixar que vire uma neurose, algo que vá atrapalhar a minha vida em vez de ser benéfico. Eu preciso entender, como o próprio Salomão diz, debaixo do céu há tempo para tudo, todas as coisas. Segunda coisa, o que Jesus está dizendo aqui sobre a ansiedade é que a ansiedade não é ele não está proibindo que a gente faça uma previdência quanto ao futuro, por exemplo. Ele não está proibindo que a gente cuide da nossa vida, que trabalhe de forma prudente, porque a palavra diz, não é? Que olha aí, preguiçoso, veja como trabalha a formiga, ou seja, nós trabalhamos, ela aguarda para o tempo de escassez. Então nós precisamos também tomar muito cuidado. Calvino mesmo já dizia, para que nós tivéssemos uma vida simples e guardássemos um pouco daquilo que nós ganhamos para o futuro, para uma necessidade. Então, ter uma vida mais simples. Hoje em dia está tão na moda, né? Todo mundo aí falando sobre a vida simples. Por exemplo, alguns filósofos, né? J. Bauman fala sobre a liquidez da vida, a liquidez dos relacionamentos líquidos, né? Que nós estamos enfrentando, não é? E há o minimalismo, né? Das coisas, de uma vida mais simples, de uma vida menos tão cheia de coisas como a sociedade coloca, não é? Mas a sociedade em si não está pautada pela palavra de Deus. Na grande maioria das vezes, ela segue os seus modismos da época e não a palavra de Deus. Então, o que causa? Causa um momento também de ansiedade, porque se você não é como os outros colocam, se você não faz o que os outros fazem, você está fora de modo, você está fora de foco, você não serve. Isso gera uma ansiedade dentro do nosso coração, não é? Então, a gente vê aqui, Jesus não está proibindo a previdência, mas ele está colocando aqui sobre a nossa preocupação excessiva, ansiosa em adquirir bens, em fazer riqueza, não é? Hoje existem vários coaches financeiros, existem muitas pessoas falando a respeito disso, e alguns entram numa neurose. Imagina aqueles, eu não sei se você é um desses, mas imagina aqueles que agora, nesse período, tinham muito dinheiro investido na bolsa, não é? Várias negociações em ações de algumas empresas que estão perdendo valor. Eles estão entrando em parafuso, porque eles perderam dinheiro, certamente, não é? Mas a moda era investir na bolsa, porque a poupança não era tão segura, não é? Aliás, eu nem sei se é tão segura ainda, não é? Então tome cuidado aí, você que tem dinheiro na poupança, que não sabemos o que o governo pode fazer, né? O Brasil já teve uma amarga experiência com isso, infelizmente, não é? Então é preciso que a gente entenda
que Jesus está falando sobre o excesso que a ansiedade vai trazer para cada um de nós. A ansiedade também não é você estar isento de ganhar a própria vida. Nós temos que trabalhar, sim. Cristo usou o exemplo das aves e das plantas, aqui no texto que nós lemos, não trabalham nem tecem, mas mesmo assim Deus cuida de cada uma delas. Deus dá o alimento. Deus faz com que as plantas cresçam e floresçam. É preciso que a gente também aprenda a descansar em Deus para fugir da ansiedade. É preciso que a gente confie em Deus de todo o nosso coração. Acho que esse é o grande ponto, porque muitas vezes nós confiamos no nosso emprego, nós confiamos no dinheiro que nós temos no banco, nós confiamos nos alimentos que nós temos na despensa e deixamos de confiar em Deus. Nós estamos vivendo uma pandemia. O quanto nós temos confiado em Deus sobre passar por essa pandemia, não é? O quanto você tem confiado no Senhor diante dessa pandemia? Bom, não é por que eu estou falando isso de estar atento a como nós temos passado por essa pandemia, porque o outro ponto que fala sobre o que a ansiedade não é não estar isento da adversidade ou das dificuldades. Amados, estar livre da ansiedade é estar livre, não significa estar livre de dificuldades. Estar livre da ansiedade não significa que eu não vá passar por dificuldades na minha vida. Dificuldades, às vezes, nos meus relacionamentos. Dificuldades, por exemplo, no meu trabalho. Dificuldades físicas. Tendo uma doença, dificuldades financeiras, porque se eu gasto mais do que eu ganho, com certeza eu vou ter problemas financeiros. É isso que acontece, não é? Então, a palavra de Deus fala assim que para que serve a planta, fica tão linda lá, depois murcha e serve para ser queimada. Deus não impede que ela seja cortada e queimada, não é? Deus nos alimenta, mas Ele não nos isenta das aflições e apertos, inclusive financeiros, como é a nossa vida, não é? Pai, eu oro ao Senhor, não é? Não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os livre do mal, não é? Então nós estamos nesse mundo, sujeito às situações que esse mundo nos coloca, até o dia que Cristo voltar, não é? Ou até que você morra, que aí você não se preocupará mais com nada disso, mas até que Cristo volte, nós estaremos aqui e devemos viver de uma forma plena, e Deus nos deu a sua palavra para que alcancemos essa vida abençoada, não livre de dificuldades, mas uma vida abençoada na dependência de Deus, na confiança de Deus. Então, agora que nós vimos o que não é a ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade, em primeiro lugar, ela é destrutiva, ela vai nos destruindo aos poucos. A palavra ansiedade, no versículo 22, significa rasgar. É como se estivesse rasgando a nossa alma por causa da inquietação que traz a ansiedade. Não é? E até a palavra inquietação aparece no versículo 29, não se preocupem com isso quanto ao que vão fazer, é a questão da não buscar ansiosamente, é isso que quer dizer, não é? E aqui ele coloca aqui, significa constante suspense. Nós estamos sempre em suspense, não sabemos o que vai acontecer. É como num filme, que você não sabe se o monstro está após a porta ou ao final do corredor. Você só imagina e já se preocupa com aquilo. Então é mais ou menos essa ideia que está dando o texto para nós, não é? Então essas duas palavras aqui, como diz aqui a lição, diz que era usado para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas encapeladas de uma tempestade. Não é? A palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônica que significa estrangular.
A pessoa ansiosa se sente estrangulada com o tempo. Ela não vê saída, ou ela se preocupa em demasia, não é? Então Paulo vai nos advertir: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não andem ansiosos de coisa alguma. Não fiquem ansiosos. Como eu falei no início, a questão de que nós precisamos aprender a ter equilíbrio dentro da nossa vida cristã, não é? E equilíbrio se aprende com o tempo, se aprende vivenciando a palavra na prática, não é? Como nós vemos Paulo falando, né? Olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo não diz que nasceu sabendo, ele fala: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto tendo muito como tendo pouco, passando por aflição, tendo que comer, tendo que vestir, como também não tendo nada. Eu aprendi a viver contente. Por quê? Porque eu vivo para Cristo e eu sei que Cristo cuida de mim, e eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Não é? Então é isso que quer dizer esse versículo lindo e maravilhoso. Não é? Você tem que prestar atenção em todo o restante que Paulo fala. Agora é um momento desse. Será que você já desenvolveu essa maturidade cristã em dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? Ou não? Não é? A ansiedade, ela é destrutiva, a ansiedade, ela é enganadora, ela nos engana, ela tem o poder de criar um problema que ainda não existe. Muitas vezes nós sofremos por um problema que não é real, um problema que só está ali no nosso coração e na nossa mente, ao qual nós criamos, nós inventamos um problema antes mesmo dele acontecer. Você é uma pessoa dessa forma? Você já pensou dessa forma? Você já passou por isso? Não é? Isso é ansiedade, ansiedade doentia, que nos leva a imaginarmos coisas que nós não sabemos se irão acontecer ou não. Como é que nós vamos viver bem dessa forma? Por isso que a ansiedade, ela é enganadora, não é? Vai gerando em nós uma mente perturbada. Os discípulos olharam para Jesus, quando Jesus vem andando sobre as águas, vindo socorrê-los no meio daquela tempestade, né? E eles, sem entender o que estava acontecendo, cheios de medo, o que eles disseram? É um fantasma. Por que eles não pensaram: é Jesus Cristo? Não é? Mas pensaram que fosse um fantasma. A ansiedade tem o poder de aumentar o problema e diminuir a nossa capacidade para resolver o problema. Ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocar os olhos simplesmente nas circunstâncias que nos rodeiam, nas circunstâncias que estão ali acontecendo, sem deixar que a gente enxergue uma saída, sem deixar que a gente enxergue algo que realmente seja bom. Você vive assim? Você tem medo do amanhã? Tem medo de faltar alguma coisa? Você tem medo de não saber o que vai acontecer? Isso pode ser muito triste para você. Você pode estar levando uma vida muito triste por causa do seu medo e da sua ansiedade. Terceira coisa que é a ansiedade, que a ansiedade é. A ansiedade, irmãos, ela é inútil. Ela não serve para nada. Não é? O versículo 25 do texto que nós lemos vai dizer, Jesus fala: quem é que pode acrescentar aí, não é? Uma hora que seja a sua vida. Você pode acrescentar uma hora à sua vida? Uma hora de vida a mais? Você sabe quanto tempo você tem de vida? Você sabe quantos anos você vai viver? Se você soubesse, talvez você estaria ansioso, não é? Tentando ter uma vida para até chegar nesse tempo, e talvez não conseguisse. Não é viver uma vida tão boa e abençoada se você soubesse esse tempo. O fato é que ela é inútil. Nós não podemos prolongar a nossa vida.
A preocupação, segundo Jesus, aqui, ao invés de alongar a vida, ela pode muito bem encurtá-la. A ansiedade vai matando aos poucos, é isso que diz a lição. Não é? Os hospitais e as sepulturas estão cheios de pessoas ansiosas. A ansiedade mata, ela nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. É importante isso. As pessoas se preocupam com exames, com emprego, com casas, com a saúde, com o namoro, com os empreendimentos, com dinheiro, com casamento, com investimento, mas os temores e as preocupações muitas vezes jamais irão acontecer, é por isso que ela é inútil. A ansiedade, ela é incompatível com o bom senso. É uma perda de tempo. Nós precisamos viver um dia de cada vez, um dia de cada vez. Nós devemos planejar sim o futuro, mas nós não podemos viver ansiosos por causa do futuro. Eu não posso ter uma vida desregrada no sentido de não planejar absolutamente nada, viver ao sabor do vento, não é? Não posso. Eu preciso planejar a minha vida, estruturar a minha vida. Mas se alguma coisa sair do caminho, ou fugir do caminho, no tempo que eu tiver, eu vou ali ficar firme, tranquilo, recalcular a minha rota, como diz o GPS, não é? Recalculando a rota, e vou seguir a minha vida para que eu chegue ao meu objetivo. Não deixar que a ansiedade, nossa, agora saiu tudo do controle, eu não sei o que eu vou fazer, e ficar perdido. Não, eu preciso recalcular a rota e seguir sempre em frente para o caminho que eu tinha traçado, que é o caminho de Cristo. É a minha vida cristã, independente para se eu vá ali ou aqui, eu preciso ir sempre com Cristo ao meu lado, sempre pautado pela palavra de Deus, o tempo todo, não é? Então a ansiedade, ela é inútil. A ansiedade também, ela é cega. A ansiedade é uma falsa visão da vida, de si mesmo e de Deus, não é? Ela nos leva a crer que a vida é feita daquilo que nós comemos e vestimos, ou seja, do hoje, do agora, daquilo que eu posso ter. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. Então aqui, vejamos alguns dos argumentos de Jesus contra a ansiedade, do maior para o menor. Se Deus nos deu um corpo com vida, e se o nosso corpo é mais do que o alimento, as vestes, Ele vai nos dar essas coisas que nós precisamos. Ele é o responsável pela nossa vida, pelo nosso corpo. Se Deus cuida do maior que é o nosso corpo, Ele não vai cuidar daquilo que é menor quanto aquilo que nós comemos ou vestimos? As aves, as flores, né, como diz o texto aqui para nós, no versículo 24 aqui, 27, nos mostram isso. As aves não trabalham, mas elas têm o que comer, têm sementes. É preciso entender isso, irmãos. E aqui ele cita Martinho Lutero, não é? Martinho Lutero diz que Jesus está fazendo das aves nossos professores e mestres. O mais frágil pardal se transforma em teólogo e pregador para os mais sábios dos homens, dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor, não é? Ele fez todas as coisas, Ele sabe das minhas necessidades e me sustenta. Os lírios se vestem com maior glória que Salomão, valendo-nos mais do que as aves e os lírios. Se Deus alimenta as aves e veste os lírios do campo, não cuidará Ele dos seus filhos? O problema não é o pequeno poder de Deus, mas o problema é a nossa pequena fé, homens de pequena fé. Deus é poderoso, Deus pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos, não é? Mas qual é a nossa fé para crer que o Senhor está cuidando de nós? Porque fé é crer que aquilo que nós não vemos já se concretizou. Isso é difícil. Por isso que dentro das religiões, a nossa fé, a fé reformada, é uma fé muitas vezes difícil para que as pessoas venham, para que as pessoas creiam. Porque elas não têm algo palpável, algo material, um Deus feito de barro, de bronze, não tem algum amuleto para segurar, para se colocar no pescoço, ou colocar no carro. Nós não cremos nisso, irmãos. Nós cremos num Deus ao qual nós não vemos. E isso é fé. Isso é fé, não é? Jesus vai dizer, então, para os discípulos no meio deles, vai falar para Tomé: Tomé, olha,
Você creu porque você me viu, mas felizes serão aqueles que não me viram, mas creram. Eles não vão me ver, mas vão crer, e eles serão felizes. Nós somos esse povo ao qual Cristo falou naqueles dias, naquele tempo da sua ressurreição, não é? Então é preciso que eu e você entendamos, não é, como é a ansiedade, o que ela traz sobre as nossas vidas. A ansiedade, para nós fecharmos essa aula de hoje, ela é incrédula. A ansiedade é incrédula. Versículo 30. A ansiedade, olha o que diz aqui no versículo 30. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. O mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. A ansiedade nos torna menos que cristãos, ela é incompatível com a fé cristã, ela nos assemelha aos pagãos. A ansiedade não é cristã, ela é gerada no ventre da incredulidade, ela é pecado, porque nós não cremos em Deus, não cremos na provisão de Deus, não é? Quando nós ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir, não é? As coisas semelhantes, ou coisas semelhantes, nós estamos vivendo num nível inferior àquilo que os animais e as plantas nos ensinam. Toda a natureza depende de Deus e Deus jamais falha. Deus é o sustentador do universo. Como é que nós podemos encorajar as pessoas a colocarem a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus com respeito ao céu, se nós não confiamos em Deus nem numa relação das coisas da terra, coisas básicas? Um filho de Deus tem convicção do amor de Deus e do cuidado de Deus. Eu sei quem Deus é. Eu sei quem Deus é para a minha vida. Eu preciso crer nessas coisas. Eu tenho que me esforçar muito, não é? Não, me esforçar para que isso realmente seja abençoador na minha vida. E não que até isso, para crer, não preciso crer, porque senão se eu não crer, não sou filho de Deus. Não, às vezes eu tenho esse problema de ansiedade, você não tem esse problema de ansiedade? Amados, nós temos que aprender, em primeiro lugar, a descansar no Senhor, a colocar as nossas vidas no Senhor, e isso então será tratado, Deus irá nos abençoar e irá fazer com que cresça a confiança em nós, a fé em nós. É preciso que a gente entenda isso, que a ansiedade nos leva então a viver uma vida longe de Deus, a uma vida que não é uma vida pelo Espírito, uma vida que muitas vezes nos leva para longe de Deus, uma vida que não representa a fé cristã como ela deve ser, Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 8, versículos 31 e 32, ele diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Você crê nisso? Então hoje nós colocamos esses pontos sobre a ansiedade, e na próxima aula, na próxima terça, nós iremos encerrar e terminar essa aula, não é, falando sobre como é que nós vencemos a ansiedade, já que é uma luta, não é? Essa é mais uma luta da vida cristã, não é? Como é que nós vencemos a ansiedade? Quais são os recursos que Deus nos dá para que a gente possa vencer a ansiedade? Certo? Que Deus te abençoe, que Deus realmente dê uma semana cheia de vitórias à sua vida, para você, que você possa descansar no Senhor, que você possa realmente crer de todo o seu coração que Ele te ama e de que Ele quer o melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.